Boa noite, estamos iniciando mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Que você possa ser grandemente abençoado, né, ao participar desse programa especial evangelístico, conhecendo então as doutrinas da Igreja Adventista. Vamos iniciar esse culto cantando o hino de número 192, Infinita Graça. Sem dúvida alguma, é infinita, né, a graça do nosso Senhor. Vamos, a cada momento, aproveitar essa graça, né, infindável de Jesus Cristo. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, a nossa gratidão por mais um culto especial, evangelístico, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos aí esse momento, né, o momento da saúde, e assistimos sempre aí um vídeo, né, especial falando aí de coisas boas para a nossa saúde. E dessa feita nós vamos também assistir aí mais um vídeo. Morava em Guarulhos, mas a nossa área de trabalho era Guarulhos e São Paulo, em cidades ao redor. Então eu levantava de manhã, ia para a empresa e voltava à noite. O horário de saída da babá era 6 horas, mas eu sempre chegava atrasada, às vezes até 8 horas. E esse tempo todo fora de casa, eles ficavam com ela. Não tinha tempo de fazer nenhuma refeição juntos, não dava. Quando fazia o celular do lado tocando o tempo todo, o Jorge tinha que atender, às vezes tinha que sair correndo para resolver coisas. A alimentação deles era super industrializada, bolacha recheada, suco de caixinha. A gente se alimentava quando dava, comia na rua, se não dava ficava sem comer. Queria só trabalhar. Estava trabalhando. A mudança na nossa vida aconteceu quando eu decidi vir fazer teologia. E então
A partir daí nós começamos a deixar as coisas que tínhamos na cidade de Guarulhos e providenciar a mudança para o interior. De hoje é bem diferente. A gente faz refeições juntas, eu que cuido de toda a alimentação, a gente não compra nada, nem suco mais de caixinha, tudo natural. Eles me ajudam a fazer. O Davi experimenta novos alimentos, que ele tinha dificuldade de experimentar, ele sempre falava que não queria e não gostava. Hoje ele experimenta. O Davi, a alergia dele sumiu. 1 ou 2 vezes no mês que a gente usa a pomada, a pele dele tá sequinha. O meu intestino funciona, lá não funcionava, hoje meu intestino funciona perfeitamente. Com o intestino funcionando, meu humor é outro, eu sou mais feliz, minha qualidade de sono é outra, eu durmo mais. Eu sei a hora de comer, a hora de brincar, a hora de assistir TV, de brincar junto. Então, assim, eles me perguntam mais coisas, eles observam a natureza, perguntam quem fez. Então, a gente observa que tem muitos pássaros, eles observam como eles se alimentam, da onde vem o alimento. Esses dias o Davi falou, o vento é igual Jesus, a gente não vê, mas sente. Então, são coisas que eles observam aqui. Uma pessoa que vive em uma cidade grande, ela pode sim dar alguns passos para ter uma vida mais simples. Eu gostaria de dar algumas sugestões. Uma delas é reduzir a agenda de compromissos. Uma outra é, quem sabe, viver com menos dinheiro e mais tempo para a família, talvez tendo um só emprego ao invés de uma jornada dupla de trabalho. Uma pessoa também pode simplificar a vida separando tempo para estar com a família, para poder ir a um parque, fazer um passeio ou tirar um final de semana, uma vez ou outra, para ir à praia ou ao campo ou ao sítio, saindo um pouquinho da agitação das grandes cidades. Talvez se a gente continuasse na batida de São Paulo, eu não sei como estaríamos hoje, assim. A questão até o amor mesmo esfria, né? Porque outras coisas entram no lugar. Hoje a gente demonstra mais amor, fala mais sobre o amor, se abraça, se beija mais. Nós ganhamos em relacionamento familiar, assim, da água para o vinho. Hoje nós temos uma espiritualidade melhor, um contato muito maior com Deus, nós conseguimos ouvir muito mais a voz de Deus. Mais uma dica aí maravilhosa, né? Muitas vezes a cidade grande traz esses prejuízos, né, para a nossa saúde. Bom, o intuito do nosso programa aos domingos é verificar se as doutrinas que a Igreja Adventista tem no seu corpo doutrinário estão de acordo com a Palavra de Deus. E para isso a gente usa tão somente a Bíblia Sagrada, somente esse livro, né? Até agora, a Igreja Adventista tem tirado nota 10, né? Todas as doutrinas que estão aí no seu corpo doutrinário realmente fazem parte da Bíblia Sagrada, né? Vamos orar então, antes de darmos início. Bom Deus, bom Pai, nós te pedimos agora que venhas estar conosco ao abrirmos a tua santa palavra, que tenhamos entendimento em nome de Jesus. Amém. Ok, nós temos então essa doutrina nesta noite, morte e ressurreição. Essa é uma das 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos então verificar, né, se essa doutrina está de acordo com a Bíblia Sagrada. Então convido você a abrir a sua Bíblia neste livro, Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Tome aí a sua Bíblia, seu smartphone. Romanos capítulo 6, verso 23. Está aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Veja que interessante. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o pecado entrou então na vida humana, ela trouxe um salário. E esse salário, segundo a Bíblia Sagrada aqui, é a morte, né? Então ela diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, todos que nasceram nesse mundo, nascem nesse mundo agora, ou vão nascer ainda no futuro, todos esses estão ou carregam esse DNA, né, vamos pensar assim, chamado morte.
A não ser que Jesus volte antes de nós morrermos fisicamente, né, e formos para o céu vivos, mas todos nós experimentaremos, né, a morte. É o último inimigo a ser vencido, né, segundo a Bíblia Sagrada, e não temos como sair disso, né? Então todos pecaram e todos então passam por essa experiência, a experiência da morte, né? Então tá aí. O salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Amém? Por isso, embora nós vivamos num mundo de pecado, onde o seu salário é a morte, nós temos um Deus imortal. E esse Deus imortal, um dia, concederá a cada um dos seus filhos, ou seja, daqueles que servem a Jesus, daqueles que de uma forma de coração mesmo, têm colocado a sua vida à disposição de Deus, esses vão ser agraciados com vida eterna. Agora, o que seria morte? Há muita coisa aí sobre a questão de morte, né? Há alguns que pregam e ensinam de que quando a pessoa morre, se ela foi boa, ela vai direto para o céu. Se ela foi uma pessoa muito ruim, ela vai direto para o inferno. Agora, se ela foi uma pessoa mais ou menos, então ela vai para o purgatório. Purgatório é uma palavra, né, de origem latina e quer dizer um lugar de purificação. Então, essa pessoa, né, segundo essa crença, vai ficar nesse purgatório, né, para ver se ela tem possibilidades de subir para o céu, ou então vai descer para o inferno. E, infelizmente, esta doutrina é pregada por igrejas cristãs. Mas o que a Bíblia fala da morte? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Vamos a esse texto, aí no Velho Testamento, Eclesiastes. Pegue aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Eclesiastes capítulo 9, eu estou aqui procurando na minha Bíblia, está mais ou menos no meio da Bíblia, né? Depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos diz sobre a morte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Por que então a morte é uma tragédia na vida humana? Embora nós vejamos morte todos os dias, infelizmente, mas nós não nos acostumamos com a morte e jamais iremos nos acostumar com a morte, porque nós somos criados, né, para viver. Quando Deus nos criou lá no Jardim do Éden, Ele nos criou para viver eternamente. Mas, infelizmente, os nossos primeiros pais fizeram uma escolha errada. E ao escolherem desconfiar da palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. E com ele o seu salário, que é a morte. Nós também, muitas vezes, conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que devemos fazer para termos vida e vida em abundância, mas muitas vezes escolhemos a morte. O próprio Salomão, o sábio Salomão, ele disse que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos o quê? Caminhos de morte. Então, aqui a palavra de Deus nos diz que quando a pessoa morre, ela deixa de existir, não só no sentido, vamos dizer, físico, né? Mas ela deixa de existir em todos os aspectos. Ela não sabe absolutamente mais nada. Não adianta, né? Como eu vi certa ocasião, lá em Curitiba, uma filha desesperada, porque tinha feito tanta coisa assim errada, e ela matou o seu pai de desgosto. Sabe que
Você pode matar uma pessoa não só com um tiro ou com uma facada, mas você pode matar uma pessoa por desgosto. A pessoa morre por desgosto, né? E essa filha, então, ela pulava praticamente em cima do corpo do pai inerte ali, em cima daquela mesa, né, de inox lá do IML. Alguns de vocês, felizmente, já viram essa cena. E eu tive que dizer para ela, olha, fulana, o seu pai está morto, ele não está ouvindo nada. Mas ela estava num desespero tão grande. Mas aquele pai ali, aquele pobre pai, ele não podia ouvir mais nada. Então, todas as coisas, a Bíblia diz aqui amor, ódio, né? Todos os seus pensamentos desaparecem. Ele morreu, ou ela morreu. Não há mais o que fazer por essa pessoa. Isso é morte. Então, a Bíblia está dizendo aqui, e quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 3:19, que o homem volta ao pó, né? Ele vai para o cemitério e ali vai acontecer com ele. O corpo dele vai apodrecer. Né? O corpo dele vai apodrecer. E o espírito de vida, né, o ar que ele respirava, volta para quem? Para Deus. E não fica vagando por aí, como alguns dizem, né? Alguns pregam aí que o espírito da pessoa pode reencarnar em outra pessoa. Isso não tem amparo bíblico. A Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, o seu corpo vai para a terra e ali é consumido. Apodrece. Né? E o espírito de vida dele volta para onde? Para Deus. Não fica por aí vagando, não. Não se reencarna em outra pessoa. Né? Então, esta é a teologia bíblica. Essa é a doutrina bíblica. Não existe, né, pessoas que morreram e então foram para o céu, ou foram para o inferno, ou foram para o purgatório. Não, nada disso. A pessoa morre, ela vai, né, lá para o cemitério e lá ela vai apodrecer dentro daquele caixão. Hoje é muito comum as pessoas serem cremadas, né? É a mesma situação, né? Vira cinza e ponto final. A pessoa não volta, né, como alguns dizem aí, que vai pegar no teu pé de noite aí, né, na tua cama, ou vai aparecer para você. Nada disso. A pessoa morreu, ela, como eu disse, vai lá para o cemitério e lá ela vai apodrecer, ou vai lá para o crematório, vai ser queimada e ficarão as cinzas e acabou tudo. Né? Não existe nada além disso, segundo a Bíblia Sagrada. Então, amados irmãos, esta questão aí que a gente às vezes ouve na televisão, fulano de tal morreu e ele está olhando por nós lá do céu, ele está muito contente porque nós estamos, né, os seus filhos estão assim, fazendo isso, aquilo, outro. Isso é conversa furada, isso não tem amparo bíblico. A Bíblia, ela diz que quando a pessoa morre, ela deixa realmente de existir em todos os seus aspectos, né? Veja esse outro texto. Até aquele dia, a morte é um estado, notem, inconsciente para todas as pessoas. Que dia é esse? A volta de Jesus. Na volta de Jesus nós vamos ver o que vai acontecer. Então notem, até a volta de Jesus, né, a morte é um estado inconsciente. Ou seja, a pessoa não sabe de mais nada. De mais nada. Então, isso é um fato muito importante, porque nós estamos tratando com texto bíblico. Não coloquem nada que não esteja de acordo com o texto bíblico, mesmo que seja uma igreja cristã aí pregando inverdades, porque tem muitas igrejas aí cristãs pregando inverdades. A verdade é essa que eu acabei de dizer para vocês. Vamos a outro texto aí, queridos. Salmos capítulo 146. Salmos capítulo 146, versos 3 e 4. Salmos 146, versos 3 e 4. Olha que interessante aqui, ó.
Acharam? Ok? Vamos ler juntos? Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Volto a frisar. Por isso que a morte é uma coisa muito triste. E quando a pessoa morre, nós não temos mais como conversar com essa pessoa, né? Entrar em contato com essa pessoa. Nós não temos mais, né, aquela alegria de falar com essa pessoa, nada. Apesar que existem muitos aí que dizem conversar com mortos. É um outro engano do maligno. O próprio diabo e os seus anjos, muitas vezes, né, eles se vestem, né, do parente que morreu, né, do familiar, e a pessoa então, naquele desespero, né, ela pensa que está conversando com o seu ente querido, falecido, mas na verdade está conversando com as hostes do inimigo. Então a Bíblia Sagrada diz: perecem naquele dia todos os desígnios daquela pessoa que morreu. Então, morreu. Não há mais como entrar em contato com essa pessoa, né? Segundo a Bíblia Sagrada. Agora, temos a morte, mas esta doutrina também fala sobre ressurreição. E aí que vem a parte bonita, né? Maravilhosa. Nós vamos a esse primeiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pegue aí a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos procurar aí, está aí bem quase no final da Bíblia, antes de Timóteo, 1 Tessalonicenses, aqui, achei, capítulo 4, versos 13 em diante. Então, nos diz a palavra de Deus assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que quando Jesus voltar a esta terra, irá acontecer então a primeira ressurreição. Mas quem serão os que vão ressuscitar, que vão participar da primeira ressurreição? Todos os justos que morreram em Cristo. Todos aqueles que durante a vida, notem, durante a sua vida, não durante a morte, né? Porque muitos creem, acreditam que orando por mortos, nós podemos de uma forma ou de outra aplacar, né, o coração de Deus para que Deus salve essa pessoa. Isso não é verdade. Isso é um engano, novamente, né, das hostes inimigas. Não existe isso. O que a palavra de Deus nos prega é que a pessoa, ela aceita Jesus e ela é perdoada enquanto ela está viva. Porque a própria palavra de Deus nos diz que quando a pessoa morre, ela não sabe coisa nenhuma mais. Como é que ela vai, né, pedir perdão estando morta? Como é que nós vamos interceder por algum morto se ele não pode mudar, se ele não pode tomar uma decisão? Porque o perdão dos pecados é uma decisão que fazemos. Nós fazemos uma decisão. Senhor, me perdoa o pecado que eu fiz. Ok, eu estou consciente de que eu estou pedindo perdão. Agora, a palavra de Deus nos diz que a morte é um estado inconsciente. Como é que uma pessoa inconsciente vai pedir perdão? Notaram? Então, apenas e tão somente os justos mortos é que vão participar desta primeira ressurreição. E quando?
por ocasião da vinda de Jesus. Quando Jesus estiver voltando a esta terra, né? Então haverá a ressurreição dos justos. Os ímpios, por ocasião da primeira vinda de Jesus, continuarão o quê? Sepultados, continuarão mortos. Somente os justos vivos ressuscitarão. Olha esse texto. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. Veja, é uma complementação do verso que nós acabamos, ou do texto, né, que nós acabamos de ler aí na Bíblia Sagrada. Nos diz lá de que os justos mortos ressuscitarão e eles então se encontrarão com os justos vivos. E esses justos agora serão transladados para o encontro com o Senhor nas nuvens, né? Porque Jesus, ele não descerá a esta terra, ele ficará nos esperando na nuvem. E nós então é que subiremos até Jesus. Esta, amados irmãos, é a verdade bíblica. Qualquer coisa fora disso, não há amparo bíblico. E se não há amparo bíblico, não é uma verdade bíblica, como muitos por aí ensinam, né? Alguns ensinam aí que algumas pessoas já estão sendo arrebatadas secretamente. Isso não tem verdade bíblica. Não é uma verdade bíblica. É um engano, né? A única vez que nós seremos transladados ou arrebatados é nesse momento, por ocasião da vinda de Jesus. Jesus vai estar na nuvem nos esperando e nós então seremos arrebatados até o encontro do Senhor, como diz a Bíblia, nos ares. Esse é o único arrebatamento. O resto que dizem por aí, que as pessoas serão arrebatadas, isso não tem amparo bíblico. Ó, outro texto aqui, amados irmãos. João, o evangelho agora de João, capítulo 5, versos 28 e 29. João, capítulo 5, pegue aí a sua Bíblia, versos 28 e 29. Olha o que a palavra de Deus nos diz, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui o próprio Jesus, ele está dizendo, né, que por ocasião da vinda de Jesus, os justos mortos ressuscitarão, mas os ímpios mortos continuarão ali o quê? Mortos. Né? Então, por ocasião da vinda de Jesus, somente os justos vivos. Agora, veja esse texto aqui, que é muito importante para nós entendermos o restante. Abra sua Bíblia, lá no último livro, e bem no finalzinho mesmo, capítulo 20, a partir do verso 1. Nós vamos ler aqui para que nós possamos entender. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Veja que interessante aqui. A palavra de Deus está nos dizendo que então, depois que os justos mortos ressuscitarem e se juntarem aos justos vivos e ambos serem arrebatados até o encontro com o Senhor nos ares, dali dos ares nós iremos para o céu e estaremos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo por 1000 anos lá no céu. E o que vai acontecer com essa terra aqui? Veja, por ocasião da vinda de Jesus, os ímpios vivos vão morrer. Por ocasião da vinda de Jesus, os ímpios vivos vão morrer. E eles vão juntar a quem? Aos ímpios que já estão mortos.
Então, por que Satanás, né, como diz aqui, vai ser acorrentado? Não é que porque ele vai ser acorrentado, é apenas uma figura de linguagem para dizer o seguinte, que Satanás, ele vive para o quê? Para atormentar a vida das pessoas. Como ele não vai ter ninguém para atormentar, porque os justos estão no céu e os ímpios estão mortos, ele vai ficar preso por circunstâncias. Durante quanto tempo? 1000 anos. Né? Mas continuando aqui o texto, no verso 3, no finalzinho, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Verso 4, vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que nós iremos fazer lá no céu, entre outras atividades? Uma delas vai ser verificar que o juízo de Deus foi realmente justo. Porque lá no céu nós teremos 3 grandes surpresas. A primeira é vermos pessoas lá que nós não imaginaríamos que estariam lá e vão estar. Segunda surpresa, a ausência de pessoas que nós imaginaríamos que estariam lá e não vão estar. E terceira, nós mesmos. Vai ser uma grande surpresa, nós mesmos lá no céu. Então, nós iremos verificar que as pessoas que não estão lá no céu, elas justamente receberam todo o amor de Deus, todas as oportunidades, mas não quiseram, né, nada com Deus. Ou então, viveram uma vida, né, dupla. Para as pessoas, parecia ser um cristão verdadeiro, mas por trás, no oculto, na escuridão, né, escondido, praticava pecados e não pediu perdão por esses pecados. Então, essas pessoas, infelizmente, vão perder a eternidade. Não vão estar conosco lá. Né? E então, o texto bíblico continua, né, dizendo então, no verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que não participaram da primeira ressurreição vão continuar mortos, né, por mais 1000 anos, que são os ímpios mortos. O verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Né? Mas vamos agora para a parte final. Quando, porém, verso 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que ele vai ser solto da sua prisão? Verso 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Por que ele é solto agora? Porque os ímpios ressuscitam. E amados, aqui vem, para mim, um dos versos mais tristes da Bíblia, dizendo que são tantos os ímpios que ressuscitam agora, tantos que são comparados à areia do mar. Mas sabe que todos esses que são comparados à areia do mar, todos eles tiveram oportunidade de salvação, mas recusaram deliberadamente. Não quiseram nada com Jesus. Mas o número é gigantesco. O número é como a areia do mar. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, o que eles fazem agora? Eles então rodeiam a cidade, porque Satanás está dizendo o seguinte, olha, não é justo com vocês. Eu sim, mas vocês não. Imagine, lá dentro da cidade estão pessoas que fizeram isso e aquilo, outro e tal, fizeram barbáries e estão lá dentro do céu. E aqui, eu sei que há muitas pessoas que até pregaram o evangelho, que cantaram para Deus e assim por diante, e estão aqui do lado de fora. Isso não é justo. Vão lá tomar, né, o lugar de vocês, vão lá fazer justiça. E aí as pessoas, né, como a esperança é a última coisa que mora na vida da pessoa, elas vão lá. Né? Elas vão lá tentar sitiar a cidade.
Mas aqueles que quem Satanás está acusando, dizendo, esses não mereciam estar lá, porque fizeram isso e aquilo outro, barbários e assim por diante, o que aconteceu em algum momento da sua vida antes deles morrerem? Eles pediram perdão a Deus e Deus os perdoou. Amém por isso. Amém, porque não existe, né, pessoa na face da terra que seja condenada à morte. Não. Todos, quando digo morte, é morte eterna. Todos nós podemos ir a Deus por mais que tenhamos feito barbáries. Se nós pedirmos perdão a Deus e nos arrependermos desse pecado, Deus irá apagar esse pecado. É como se nós nunca tivéssemos cometido esse pecado. E então, poderemos entrar na cidade celestial, com certeza. E então, nos vem aqui, como diz o livro de Isaías, o estranho ato de Deus. Porque muita gente diz assim, Deus é amor, Deus é amor. Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus sim é Deus de amor, e você está correto no que diz. Mas Deus também é um Deus de justiça. E um dia, as pessoas irão colher aquilo que elas semearam. Se elas semearam maldades, se elas semearam estar distantes de Deus, elas agora vão o quê? Colher isso. Agora, aqueles que semearam bondade, semearam estar com Deus, vão colher vida eterna. Então diz aqui que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que quer dizer séculos dos séculos, né? A pessoa vai ficar queimando ali os séculos dos séculos? Não. Ela está dizendo o seguinte, que essa pessoa, ela vai ser o quê? Queimada, né? E então, quando acabar, né, o material, né, deixará de queimar. E ela deixará de existir para todo sempre. Isso é, né, queimar por séculos dos séculos. Eu pergunto a você, quer você estar aonde? Do lado de fora da cidade ou do lado de dentro da cidade? Pense bem. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá então 1000 anos mais tarde. Amados irmãos, que desespero será, né? Ressuscitar e saber que está participando da segunda ressurreição. Isso é muito triste, né? Muito triste. Façamos todo o empenho para estarmos participando da primeira ressurreição, né? Esse outro texto, para nós encerrarmos, João capítulo 5, verso 24. João capítulo 5, verso 24. Nos diz a palavra de Deus assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que texto, amados, maravilhoso, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida o quê? Vida eterna. Quer você, amados irmãos, estar um dia na Canaã celestial, participar, né, desse momento tão especial da vida eterna em Cristo Jesus. Ele quer, né, e Ele deseja fazer isso em sua vida, né? Basta você confiar em Jesus. Amém? Vamos encerrar então o nosso precioso culto cantando este belo hino, Jesus voltará. Louvemos ao Senhor nesse instante. Jesus voltará.
a ir e morar com Jesus, o teu Salvador sem igual. Estás pronto a ir e morar com Jesus, a ir para o lar celestial. Pois que prazer é morar com Jesus, num lar onde a paz divina, num lar onde a dor tão atroz, tão cruel, jamais poderá penetrar. Oh, sim, vem morar nesse lar com Jesus, fruir galardão celestial. Feliz viverás com Jesus, teu Senhor, o teu Salvador sem igual. Amém? Tivemos, infelizmente, tem uma falha técnica, né? Mas esse hino traz, com certeza, a esperança de que ele vai voltar a esta terra e nos vai trazer a bênção da salvação em Cristo, né, Jesus, através da ressurreição. Se morrermos antes da volta de Jesus, que possamos participar da primeira ressurreição. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer, porque esta mensagem de esperança alcança o nosso coração. Nos dá a esperança de que, se morrermos antes da volta de Jesus e se fizermos a vontade do Senhor, participaremos da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida eterna. Que o Senhor esteja com cada um de nós, que possamos a cada dia entregar nosso coração a Jesus. Dá-nos, ó Deus, agora uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quero vos dizer que a Igreja Adventista está de nota 10, porque esta doutrina realmente faz parte, né, da Bíblia Sagrada. Realmente é uma grande bênção, né, conhecermos as doutrinas bíblicas. Que Deus possa então estar com você, que Deus possa estar na sua vida nessa nova semana que iniciou hoje, e que, se Deus nos permitir, na semana que vem queremos estar juntos, né, para mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Fique com Deus e uma boa noite. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.